Fala, torcedor vascaíno, tudo bom? Tô chegando neste domingo, fim do Campeonato Brasileiro, fim da temporada de 2024 e o Vasco encerrando o ano com uma vitória diante do Cuiabá. Apesar dos pesares, o time definiu aí a 10ª posição no Brasileirão, 50 pontos e com uma vaga assegurada para a Sul-Americana de 2025. E fica o sentimento, né, de que se muitas decisões mal tomadas, algumas insistências por jogadores ou por formação tática, e se a segunda janela, que foi considerada de correção, tivesse sido bem feita, o Vasco poderia ter abocanhado aí, no mínimo, uma vaga na pré-Libertadores. O último clube que ficou com a vaga foi o Bahia, que encerrou o campeonato com 53 pontos, para vocês verem aí que isso tudo que eu falei, somado a alguns vacilos, somado às lesões, né, custaram caro a posição do Vasco no Brasileirão. Mas agora não adianta se lamentar. É lidar com esses erros aí, saber tirar proveito de toda essa situação e não fazer como fez esse ano, onde o departamento de futebol cometeu as mesmas atrocidades dos anos anteriores, numa falta total de visão de planejamento da 777, que se aventurou no Vasco e colocou o clube aí nessa zona que está hoje. Todos têm parcela de culpa também, do primeiro diretor de futebol que começou o ano até o atual. Tiveram tempo de mudar, de fazer algo dentro das quatro linhas, mas não conseguiram ter êxito. E fica a pergunta para 2025, o que o torcedor vascaíno pode esperar em termos de time para a temporada? Seremos mero figurantes novamente? Teremos time para honrar cada campeonato que disputar? Será que vão insistir nessa de montar um time, mas não montar um elenco? São questionamentos pertinentes, porque esse ano uma coisa que ficou clara é que o Vasco tentou montar um time, mas esqueceu de um elenco como um todo. Várias partidas, uma peça importante ficava de fora e não tinha um cara com as mesmas características para ocupar aquela vaga. O time precisava de substituição no decorrer do jogo, o técnico olhava para o banco e não tinham peças para qualificar e reverter aquela partida. Então, isso é importante pontuar acima de tudo. Primeiro, claro, manter os pilares do time nessa temporada e os jogadores que podem ser úteis para a formação da equipe. Segundo, sim, ir ao mercado e trazer atletas com comprometimento que qualifiquem a equipe acima de tudo. O Vasco não pode ficar refém de apenas 11 jogadores em campo. Precisa de um grupo qualificado para aguentar a maratona de jogos que virá pela frente. E o Vasco vai voltar a disputar uma competição internacional. Precisa ficar aí com uma imagem positiva, é todo um cenário de visibilidade, né? E o torcedor não aguenta mais o time sendo mero figurante, quer ver o seu time sendo protagonista. Mas protagonista mesmo, né, meus amigos? E ninguém quer mais ouvir essa palavra protagonista como promessa. Quer ver na prática. O sucesso de uma equipe na temporada passa, claro, além de um investimento, por uma montagem de elenco bem ordenada, bem sucedida, passa por traçar um perfil adequado para um técnico comandar esta equipe e com ela colher frutos no final do ano. Passa também por trazer jogadores que vistam essa camisa, né, colocando competitividade na ponta da chuteira e que sejam também jogadores bem pensados aí pela equipe do scout. Né? Apostas, o torcedor vascaíno já está de saco cheio. O Vasco hoje tem o Léo Jardim, o Lucas Piton, o Verratti, o Coutinho, o Paê, João Victor, como jogadores aí de qualidade que vão agregar nesse início do ano para completar o restante do time. Óbvio que eu sou a favor da permanência do Hugo Moura, do Matheus Cocão, que terminaram o campeonato acrescentando em muito a esse time. As demais peças, tirando os garotos da base, claro, cabe uma análise do novo treinador e do departamento de futebol, se serão úteis ao elenco, né, em 2025. Eu vejo o Vasco precisando trazer 2 zagueiros de imediato, mais um volante, mais um meia ali de criação e principalmente 2 atacantes e, por que não, mais um reserva para o Verratti. Faltou banco ao Vasco esse ano para que ganhasse alguns jogos. Isso foi notório nesse time. Um bom banco de reservas faz toda a diferença. Veja o Botafogo, que acabou de ser campeão da Libertadores e hoje foi campeão brasileiro, possui aí um elenco, uma peça sai e outra que entra praticamente mantém a filosofia da equipe, manter a qualidade do time jogando. Os principais times que terminaram na frente do Campeonato Brasileiro são times que têm elenco, têm banco. O Vasco precisa se atentar para isso, para que possa construir um time sólido. O torcedor fez sua parte e sabe fazer sua parte apoiando nos estádios. Agora está na hora também da diretoria correr atrás do melhor investidor para a SAF e de arregaçar as mangas
e traçar aí um planejamento à altura para o clube, né? O torcedor, ele quer ter na ponta da língua, ele quer ter de core salteado o time que vai entrar em campo, não quer a todo jogo ver o técnico mudando uma equipe e nunca saber quais serão os 11 que vão entrar em campo, né? Então isso é muito importante, isso aí ó, passa muito pelo profissionalismo e assim a gente espera que seja tocado o ano de 2025. Sobre o jogo de hoje, não vou analisar muito porque é algo indiferente, né? O adversário já rebaixado, sem o seu melhor jogador em campo, e o Vasco fez sua parte, né? A parte que tem que fazer quando joga contra uma equipe inferior, vencendo e confirmando também aí o Verratti como sua principal peça aí dessa equipe, né? O matador, o cara que conseguiu aí ajudar e muito o Vasco a se manter aí nessa posição e conseguiram algo mais no Brasileirão. Bom, amigos, me despeço por aqui e agora coloco você para comentar embaixo do vídeo se esse time poderia ter ido mais além mesmo, ter conseguido uma melhor sorte no campeonato e o que você espera desse Vasco para 2025. Grande abraço e amanhã a gente volta e a gente espera com novidades, né? Acabou o Brasileirão? Tá na hora de arregaçar as mangas e começar aí a trazer um técnico, trazer jogadores e as negociações serem concluídas. Valeu, galera! Até mais!